Muy bien, continuamos con nuestra jornada académica con la conferencia Redes Bayesianas, conceptos generales y aplicaciones en ciencias biológicas, orientada por el doctor Carlos Díaz Maciel, a quien agradecemos inmensamente por su apoyo en la realización de esta celebración. La conferencia tendrá traducción simultánea acompañada por el profesor Javier Mantilla. El doctor Díaz es ingeniero electrónico del Instituto Militar de Ingeniería Brasil, es doctor en Ingeniería Biomédica del Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Realizó un postdoctorado en Ingeniería Biomédica en la Universidad Southampton, Inglaterra. El doctor Díaz es actualmente profesor de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y el doctor ha estado involucrado en el desarrollo de proyectos en el desarrollo de inteligencia artificial en la Universidad de Sao Paulo, con aplicaciones en el área de medicina y la agricultura. También en actividades relacionadas con la creación del National Institute of Science and Technology, siendo uno de los objetivos la investigación de sistemas autónomos, inteligencia artificial para la solución de seguridad y de medio ambiente. Actualmente es director de 2 estudiantes de maestría y de 4 estudiantes de doctorado. Antes de escuchar la intervención del doctor Díaz, tendremos unas palabras del profesor Javier Mantilla. Javier, te escuchamos. Buenas tardes, soy profesor en licencia del programa de bacteriología, pertenezco al Instituto de Microbiología y Biotecnología de la universidad. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. El profesor Maciel lleva 15 años trabajando con datos, trabajando redes bayesianas para hacer modelos que son aplicados en agricultura, en salud. Estuvo involucrado entonces en la creación de un centro de inteligencia artificial. Profesor Carlos Maciel, boa tarde, uma vez mais. Muito obrigado você por aceitar o convite aqui em Biosessions 2021. E você está com a palavra, professor. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite e a oportunidade de conversar com todos. Bem, eu vou compartilhar a minha tela para a gente começar. Disculpe, profesor, ustedes tienen en la parte inferior de su pantalla la opción de seleccionar en qué idioma quieren escuchar la presentación, en español o en portugués. Así que pueden hacer esa selección. Deu certo agora? Está bien, profesor. Puede continuar. Muchas gracias. Posso compartilhar a minha tela agora? Aún no vemos la pantalla, profesor. Su pantalla aún no la vemos. Alô? Aún no comparte pantalla. Javier, ¿tú ves pantalla? No, todavía no se ve, ¿cierto? Professor, eu estou como intérprete Professor, eu estou como intérprete
Esperemos un momento. Profesor tiene allí. Ya, doctor, ya se ve, profesor. Ya compartió pantalla. Ya se observa su pantalla. Tá certo agora? Tá todo mundo vendo? Está certo, professor, está bem. Tá bom. Bem, então eu vou fazer a palestra sobre um modelo de inteligência artificial chamado de redes bayesianas. Não tenho certeza a respeito disso. Basicamente, a ideia que a gente tem, ele recai sobre a gente saber balancear tanto o conhecimento do especialista quanto nos dados que são disponíveis. Hoje, a gente tem uma enorme quantidade de dados disponíveis e esses dados, se a gente deixar só por conta dos especialistas, demandaria um tempo muito grande. Então, a gente tem que saber balancear tanto o conhecimento do especialista, quanto a quantidade, a disponibilidade de dados, para que a gente possa pensar em tomada de decisão, de preferência de uma forma automática. Quando a gente pensa em fazer uma análise baseada em inteligência artificial, ele passa por diferentes passos, né? A aquisição e entender os dados. Por exemplo, a gente precisa saber lidar com dados que estão faltando ou dados que são fora do esperado. No segundo passo, a gente tem a questão da representação gráfica desses dados. Como que a gente vai representar isso para poder fazer um entendimento? Depois, num terceiro momento, nós temos uma questão de qual modelo que a gente está procurando fazer. A gente vai querer explicar o que a partir desses dados, tá certo? Existe uma infinidade de técnicas e cada uma tem a sua limitação ou vantagem. Mas a gente pode sempre se perguntar a respeito de como o modelo lida com a incerteza. Como que ele está lidando com a incerteza? Como que os dados, qual o nosso nível de certeza que aqueles dados são fidedignos com o nosso experimento? E depois da gente entender essa limitação, o último passo seria a extração de conhecimento, basicamente para tomada de decisão. O que é melhor eu fazer? Ou o que esses dados estão nos indicando? Normalmente, quando a gente pensa em experimento, a gente tenta fazer a situação mais controlada possível. Então, a gente tem um sistema em análise que a gente está querendo estudar. A gente, a partir dele, coleta os dados. E por último, a gente se pergunta o que a gente conhece do sistema que está aqui. Tá certo? Observa que conhecer o sistema mediante os dados é sempre condicional. Eventualmente, os dados eles não estão coletando alguma informação que seria relevante. Um problema muito crítico por exemplo, quando o sistema que a gente está analisando ele sofre influência de diferentes outros sistemas que a gente não tem controle. Isso faz com que a nossa análise ainda seja mais limitada. A ideia é a gente entender o sistema que a gente deseja,
mas ele está dentro de um contexto e sofre inúmeras influências. Então, mesmo quando a gente tenta analisar nessa sequência de sistema, dados e modelo, né, ele está sempre condicionado aos dados que a gente está vendo e às diferentes interações do nosso sistema com outros sistemas. Existe uma crença onde quanto mais dados a gente tenha, mais nós vamos conhecer o sistema. Tá? Existe a crença de que os dados por si só são suficientes para entender o modelo, entender o sistema. Isso é muito questionável, tá certo? Esses modos de análise de dados, eles não permitem a gente fazer interpretações mais próximas da realidade. E a gente sempre importante a gente entender os mecanismos que estão por trás daqueles dados, como que eles foram gerados. A gente olhar os dados simplesmente pelos dados, sem entender o contexto que ele foi gerado, é uma interpretação muito limitada. Bem, então, essa nossa palestra, ela vai seguir nessa linha de inteligência artificial, onde eu vou falar de um modelo específico, que é chamado de redes bayesianas. E quais são as suas vantagens, como que a gente usa. Vou falar um pouquinho da história, algumas variações, tá certo? E a gente termina falando das limitações. A representação por redes, ela é sempre usada e é sempre fácil da gente entender. Por exemplo, nesse diagrama que está sendo apresentado, a gente observa que a chuva, ela de uma certa forma, ela depende de nuvens, ela depende também da estação do ano. Estar com a grama molhada depende da chuva. Por exemplo, ter flores no jardim depende da chuva, depende da estação do ano. Você carregar o guarda-chuva depende da chuva e da estação do ano. Então, são mais prováveis. Agora, desse outro lado aqui, a gente tem que alergias respiratórias são muito dependentes de pólen ou de poeira numa estação muito seca. E isso, de certa forma, está muito relacionado com a estação do ano. Paralelo a isso, existem diferentes outros modelos que a gente pode citar, modelos baseados em black box, por exemplo, onde a gente, a partir de uma entrada e uma saída, a gente retira esses parâmetros do modelo. Tem uma infinidade deles na literatura. É muito comum a gente pensar modelos baseados em redes neurais e as suas variações. São modelos onde você tem nós, arestas, interligando os elementos. Eu tenho uma entrada e eu tenho uma saída, e de alguma forma eu treino esse aprendizado. Nesse contexto, os nós, eles são impostos ao modelo. E as arestas? Bem, a aresta é resultado de um processo de otimização. Tá certo? Quando a gente pensa num modelo probabilístico, da forma como uma rede bayesiana, os nossos nós e arestas,
eles têm um significado muito preciso. Os nós são, para a gente, as variáveis que a gente mediu. Tá certo? Desse ponto de vista, são as variáveis aleatórias do nosso processo. E as arestas? As arestas indicam para a gente uma forma de dependência. O quanto que uma variável depende da outra. Não ter arestas significa que elas, a princípio, elas não têm uma dependência direta. Por exemplo, ter câncer de pulmão, ela depende de ser fumante. E tuberculose também pode estar associado, mas essas associações, elas são probabilísticas. Tá certo? Uma outra vantagem desse tipo de modelo é que eu não tenho entrada e não tenho saída. Todas as variáveis, elas podem servir de entrada e saída para o meu modelo. Tá certo? Então, são modelos que eu vou usar muito aspectos multivariados. Tudo bem? Sim, estamos escutando. Então, a gente tem que os nós são as variáveis que a gente está estudando de um determinado experimento. As arestas, elas são a dependência probabilística entre essas variáveis e a gente não tem uma variável que seja entrada ou saída. Tá certo? A rede bayesiana, ela é uma rede muito estudada e que ela é uma forma compacta da gente armazenar essa forma de dependência. E ela é uma dependência probabilística. O quanto que uma grandeza está influenciando na outra. Tá certo? Por exemplo, esse exemplo de estar encoberto, está nublado o tempo, chuva, a gente ligar o regador e a grama estar molhada. Eu descrevo esses meus exemplos do ponto de vista probabilístico. Qual é a chance de estar nublado, ser falso ou verdadeiro? E agora eu vou propagando essa chance de estar nublado, verdadeiro, com chuva e com a grama molhada. Tá certo? Em termos simples, é como se a gente descrevesse essas grandezas no meu sistema. Certo? A grande vantagem desse tipo de modelo é que a gente pode fazer perguntas para ele. E essas perguntas são sempre na forma de probabilidade. Qual é a chance da grama estar molhada, dado que está fazendo sol? Ou qual é a chance de estar chovendo? E eu posso fazer isso mediante a pergunta que eu estou fazendo. Qual que é a probabilidade do evento ser tal? Dado que eu conheço essas evidências. Esse tipo de pergunta, ele é muito comum na área médica. Qual é a probabilidade de um determinado paciente estar com uma doença, dado que o exame indicou isso e o outro exame indicou outro fato? Certo? Ou de experimentos. Qual é a probabilidade do meu experimento ter sido esse, dado que a gente fez esse teste? A questão da pergunta, ela é o que a gente chama de instanciação, que nós estamos fazendo no modelo. E ela é sempre na forma de uma probabilidade condicional. Tá certo? E a resposta é a probabilidade.
dizendo, tem muita chance daquilo ser verdade ou tem pouca chance de ser verdade. Tá certo? Do ponto de vista algébrico, uma rede bayesiana, ela vai dizer para a gente probabilidades e como que eu lido com essas probabilidades. Tá certo? Aqui está sendo denotado pelo P grandão e as variáveis do meu problema, que são as x. x1 até xn. Tá certo? A gente mostra que a gente consegue fatorar esse cálculo de probabilidade em uma estrutura muito mais simples. A representação gráfica, ele depende dos nós e das arestas, onde os nós são as variáveis que a gente está lidando. Tá certo? E aqui eu estou dizendo, é uma probabilidade da minha pergunta condicionado aos pais daquela variável. Uma coisa que é importante é que eu não posso ter ciclos no meu grafo. Eu não posso ter uma variável saindo do ponto e seguindo as setas e retornar exatamente para ele. Essa interpretação da fórmula, o que ela diz para a gente? Que se eu tiver um experimento e começo a fazer medidas, a fatorização, ela está dizendo que quando eu coloco a segunda, eu vejo a dependência de V2 e V1. Agora eu já tenho V3, que aparece dependente de V2 e V1. E assim sucessivamente. No final, quando eu coloco todo o meu grafo, ele vai aparecer dessa forma. Então, como que ele vai codificar o conhecimento? Bem, nesse ponto, a gente conhecimento pela exclusão de algumas arestas. Isso faz uma simplificação muito grande no modelo. Tá certo? Então, ter aresta e não ter aresta são extremamente relevantes para o processo. Quando a gente, no exemplo anterior da chuva, dela estar molhada ou não, por exemplo, eu podia ter uma variável que era o carro estacionado na garagem. Ele não estar o carro na garagem, não importa se a grama está molhada ou não. Então, a princípio, a gente poderia retirar esse arco, tá? Essa aresta na estrutura de dependência. E dessa forma, a gente teria um modelo muito mais simples para trabalhar. Quando a gente pensa no modelo, nós temos duas tarefas básicas, né? A gente saber, dado o conjunto de variáveis, como que eu determino o grafo, ou seja, as arestas que vão associar essas variáveis. Tá? Então, é o que a gente chama de aprendizagem estrutural. E depois que a gente faz o aprendizado estrutural, a gente aprende os parâmetros, que nada mais é do que as tabelas de probabilidade condicional. Tá certo? Então, essa é a etapa de aprendizagem. Após isso, quando eu quero fazer perguntas para o modelo, a gente chama de inferência. E existem inúmeras técnicas para se fazer esse tipo de inferência no modelo. Tá certo? A gente pode pensar em termos de inferência exata, propagação, aproximada e por aí afora. Essa estrutura de rede bayesiana, usando probabilidades condicionais e as dependências representada
por um grafo, na forma de um grafo direto acíclico, tá certo? Também é conhecido como diagrama de influência, tá certo? E nós temos as três tarefas. Basicamente, o aprendizado do grafo, aprendizado dos parâmetros e a gente quer saber se não ficou algo de fora que a gente gostaria de trabalhar. Do ponto de vista histórico, a noção de dependência ou uma relação de causa e efeito, ela é muito antiga. A gente remonta a textos de Aristóteles. Basicamente, já havia anterior a ele esse tipo de discussão. Depois nós temos o Bayes, que criou as primeiras leis de probabilidade e propagação dessa probabilidade. Eu citaria no início do século XX a formalização da mesmo jeito que a gente vem discutindo como a relação probabilística entre essas causas e efeitos. E o Peirce, ele, em 85, junto com o Neapolitan, eles formalizaram o uso dessa abordagem probabilística na área de inteligência artificial. E tanto que em 2011, o Peirce, que é esse que está aqui embaixo, né, ele ganhou o prêmio Alan Turing disso. Tá certo? O Reichenbach fez esse segundo aqui. Ele fez muitos estudos com base de causalidade probabilística. Certo? Essas aplicações, hoje, elas são muito grandes, tanto na área de diagnóstico médico, quanto na área de risco, seguro, modelagem de ecossistemas. Também se usa muito para alerta e monitoração. Indicar, por exemplo, se vai ter um alerta de chuva muito intenso, ou se uma determinada via vai inundar, ou se o paciente está em risco numa UTI. Tá certo? Do mesma forma como a gente tem essas aplicações, tem exemplos de mercado financeiro, clima, apostas de esportes, sensores. Esse exemplo que eu estou mostrando aqui é um exemplo que a gente chama de rede alarme, que lida na estrutura de dependência entre os diferentes sensores de um monitor de UTI, de pacientes na UTI. Tá certo? Ele foi feito na década de 90 e é usado como estudo até hoje. Tá? Algumas aplicações práticas para esse tipo de modelo são remontados da década de 90 até hoje, principalmente os sistemas da TIT, para identificar clientes e se eles são bons pagadores das contas. A NASA usa muito isso para predizer falha em propulsores. Até mesmo o Microsoft Office, durante muito tempo, ele tinha um wizard, que era na forma de um grampo, né, que indicava possíveis problemas no sistema operacional. Tá certo? Mas para que a gente usa a rede, né? A gente pode usá-la de diferentes formas. Por exemplo, diagnóstico. Quando a gente pergunta da forma, qual é a causa, dado que eu conheço esses sintomas? Ou então eu conheço os sintomas e pergunto qual seria a causa.
eu posso chegar e fazer uma pergunta na forma de classificação. Qual que é o mais provável? Qual é a classe mais provável condicionado a esses dados? Ou então eu posso fazer tomada de decisão. O que eu faço? Eu faço uma coisa ou outra? Tá? Uma das grandes vantagens é que, a partir do momento que a gente conheça um modelo probabilístico, eu sou capaz de realizar tarefas de intervenção. E eu posso testar as minhas opções antes de realizá-las. Certo? Isso é o que a gente tem de mais forte para que a gente possa lidar no dia a dia. Modelos bayesianos, eles podem lidar com diferentes aspectos dos dados, como, por exemplo, dados faltantes. Essas estruturas de dependência, elas permitem um melhor entendimento dos dados. E usando essas argumentações probabilísticas, eventualmente causais, a gente pode representar um conhecimento do expert. Outro aspecto positivo, a gente não tem problema de overfitting do modelo. Então, isso é muito comum de acontecer em outros modelos, mas nesse modelo não acontece. E a questão da gente fazer intervenção é muito forte. A gente sempre se pergunta o que aconteceria se eu fizesse isso. Bem, então, como que a gente pode conhecer esse modelo estrutural? Esse modelo que eu estou apresentando aqui é um modelo de crédito, onde, baseado nessa estrutura de dependência, a pessoa sabe se conseguiria crédito ou não da rede bancária. Então, como que a gente pode, numa estrutura cada vez mais complexa, onde os experimentos são cada vez mais complicados? Você imagina experimentos de biologia molecular, onde você tem dezenas, centenas de elementos sendo coletados. Como que a gente pode associá-los? Uma primeira colocação é que essa estrutura de dependência, ela pode ser feita pelo especialista. O especialista diz quem é que depende de quem. Essa é uma forma de trabalhar. A grande limitação é que cada especialista vai conseguir lidar com 8 a 12 variáveis, ou 8 a 12 nós. Estruturas maiores do que essa vai precisar de maior quantidade de especialistas. Outra forma da gente extrair esse grafo é a partir dos dados, onde eu crio uma função que me diga o quanto que aquele grafo se encaixa nos dados. É isso que a gente está vendo aqui, score and fit. Isso recai num problema de otimização. Tá certo? Outra coisa importante é que a rede bayesiana, ela pode codificar tanto variáveis contínuas quanto discretas. Eu não preciso pensar somente em tabelas tão limitadas como aquela que a gente pensou no começo. As tabelas podem ficar muito grandes. O problema da gente lidar com a extração do modelo probabilístico a partir dos dados é que esse modelo
ele é o que a gente conhece como superexponencial. O que significa isso? Pequenos acréscimos de variáveis que a gente está lidando, a nossa quantidade de possibilidades para o grafo cresce exponencialmente, superexponencialmente. Por exemplo, 10 variáveis, eu tenho um espaço de busca de 10 a 20. 15 variáveis, a gente tem um espaço de busca de 10 a 40. 20 variáveis, 10 elevado a 80. São 10 com 80 zeros. Então, não é possível a gente deixar tudo por conta exclusivamente dos dados. Aqui eu só botei um gráfico aqui dessa nossa curva, mostrando como que a quantidade. Então, isso nos obriga a ter uma estratégia de busca, qual é a melhor estrutura de dependência. É muito interessante da gente falar da busca do grafo usando critérios de otimização. O grande problema é que nem sempre, nesse primeiro momento, a gente vai acertar a orientação das arestas. Por exemplo, fogo indica fumaça. A fumaça não vai indicar fogo. Tá? Todos os casos, eles podem estar representados em uma tabela de probabilidade condicional, porque eles vão ser resultados de um processo que depende exclusivamente dos dados que a gente tem. Tá certo? Agora, somente a associação fogo apontar para fumaça, ele vai codificar uma relação causal. Tá? Uma rede causal, ela é uma rede bayesiana dos mesmos moldes que a gente falou, só que as arestas eles estão na direção causais. Certo? Então, a gente sair de um modelo bayesiano e chegar num modelo causal, eu preciso acrescentar muito mais análise, muito mais estudo para garantir essas orientações. Bem, uma outra limitação, a gente está vendo aqui nesse desenho à esquerda, esse grafo, ele tem ciclos. Certo? Por exemplo, A apontando para A, ou B apontando para C, aponta para D e retorna para B. Isso não seria possível da gente lidar com uma rede bayesiana. O que a gente introduz nesse ponto é a rede bayesiana evoluindo no tempo, ou o que a gente chama de rede bayesiana dinâmica. Nesse ponto, é uma rede que consegue lidar com ciclos, onde o ciclo está sendo representado em diferentes instantes de tempo. É como se eu tivesse janelas temporais e eu estou vendo a evolução dessas janelas. Isso é muito importante para a gente entender sistemas que estão variando no tempo. Certo? A grande dificuldade da gente lidar com esses modelos bayesianos dinâmicos, primeiro, a gente consegue lidar com problemas de ciclo. Nós podemos lidar com dados extremamente não regulares, certo? Mas ele tem muitos desafios. Por exemplo, escalabilidade. Eu agora estou colocando mais nós no meu modelo. Como que eu vou conseguir lidar com isso? Como que eu vou poder lidar agora com um modelo? Tá certo? E o próprio modelo dinâmico, ele pode estar mudando de intervalo de tempo para outro. E isso tem muita aplicação. Hoje,
na área de streaming, ou seja, são informações que a gente está capturando continuamente. E a gente precisa monitorar. Esse aqui é um exemplo que eu sempre mostro, né? É um mapa da cidade do Rio de Janeiro, onde está mostrando em vermelho o deslocamento dos carros. Né? Ou seja, regiões que estão em vermelho são extremamente lentas. Um grande desafio é que, à medida que chove, as áreas ruins de trânsito, elas são muito mais... elas se expandem muito mais ao longo da cidade. Então, a gente poderia pensar num modelo que vai atualizando os sinais de trânsito à medida que a perspectiva de chuva aumente. Tá certo? Um outro trabalho que a gente fez foi em cima de previsão de CO2. Tá certo? Esse modelo foi feito, a gente ainda trabalha com ele, e tem muita necessidade de fazer controle de gases de efeito estufa, principalmente de CO2. No modelo alemão, a gente tem em torno de 14 fontes de geração de energia, e ao longo do dia, o perfil de geração muda. Então, é importante a gente saber, a cada instante de tempo, qual seria a melhor fonte de energia para se usar. Usamos um aquecimento de água a gás, ou esquentamos no Kettler, ou esquentamos no micro-ondas. Qual seria a melhor alternativa? Então, a gente tinha uma meta de fazer a previsão com 3 horas. Então, a gente consegue ver aqui os dados reais e o modelo de previsão com 3 horas. Era essa a nossa meta. E depois a gente expandiu isso para 48 horas. Tá certo? Então, a gente observa que a meta era 3 horas, por volta de 6, 7 horas começou a apresentar uma falha, e a partir de 15 horas, ele começou a divergir, um modelo do outro. Então, nós fizemos o nosso treinamento, a aprendizagem, todo para 3 horas, e teve esse desempenho. Hoje, nós já corrigimos esses pontos que foram feitos a previsão de forma errada. Aqui, a nossa previsão já melhorou muito mais. Esse aqui foi um outro problema que a gente fez para lidar com dados que estavam faltantes. Ou seja, você vai para o laboratório, coleta dados e falha nos dados, né? Por alguma razão, aqueles dados não foram coletados. Aqui a gente tem diferentes técnicas, e a última aqui é um modelo usando rede bayesiana dinâmica. De todos eles, a gente observa que esse teve um comportamento muito melhor. Aqui foram as perdas reais de dados que estavam realmente faltando. E em vermelho foram preenchidas com o modelo usando rede bayesiana dinâmica. Esse daqui foi um outro modelo que a gente usou para prever, que leva em conta diferentes aspectos. Esse foi um trabalho que a gente publicou na Artificial Intelligence in Medicine, onde a gente mostra a relação entre síndrome metabólica e transtorno cognitivo. Nós desenvolvemos uma
um modelo para analisar um conjunto com poucos dados. Esses dados foram coletados na cidade de São Carlos por uma aluna de mestrado. Eram em torno de 200, foram feitas 200 entrevistas e acompanhamento laboratorial de alguns idosos. A dúvida que estava na literatura era como que se existia associação entre síndrome metabólica e transtorno cognitivo. E a gente sabia que tinha associações entre... tinha parte da literatura que dizia que a associação era num sentido e outro dizia que não havia associação e outros diziam que era no outro sentido. E a gente mostrou como que estava sendo feita essa associação via uma estrutura de grafo e como que elas interagiam nesse processo. Então, dependendo de como a pessoa estratificava o experimento dela, essas associações apareciam ou não apareciam. Isso a gente pode ver por essas relações que estão aqui tracejadas. Esse aqui foi um outro experimento que a gente usou uma rede bayesiana dinâmica para monitorar acompanhamento de abelhas contaminadas dentro de um núcleo de uma colmeia. Essas abelhas foram marcadas, aqui no caso, elas foram marcadas com tinta amarela. E aqui a gente fez o sistema que foi rastreando essas abelhas em intervalos de tempo muito grande. Então, ao longo do tempo, a gente consegue ir marcando para onde essas abelhas foram. E, no final, a gente comparou esse experimento com 2 tipos de contaminantes, zirconil e o imidacloprid, onde a gente pode observar, por exemplo, a condição de controle, onde após 10 dias houve pouquíssima variação na população, e o fungicida, que era o zirconil, ao final de 10 dias, atuando de forma muito mais danosa para a população de abelhas do que o inseticida propriamente dito. Existem diferentes desafios para trabalhar nessa área. A primeira é como que a gente extrai um grafo de um conjunto muito grande de variáveis. Esse conjunto muito grande é algo em torno de 40, 50, 60 variáveis. Nós nem estamos falando em conjuntos como Facebook ou Twitter. Tá? Como que a gente pode imaginar que, a partir do momento que eu tenho um experimento, eu coloco outras variáveis? Nós estamos fazendo um trabalho do ponto de vista de avaliação clínica de saúde, onde, ao longo do tempo, as medidas que foram coletadas, elas mudaram. Como que eu lido com isso no meu problema? Outro problema, eu posso trabalhar com variáveis contínuas e variáveis discretas na minha rede bayesiana. Ela pode lidar com isso. Cada abordagem vai ter um aspecto positivo ou negativo para o modelo em si. Uma alternativa muito simples é a discretização das variáveis contínuas. Como que eu posso trabalhar com isso? Essa seria realmente a melhor opção? Será que eu posso... O quanto que o meu processo de intervenção ele fica prejudicado à medida que eu trabalho com grafos
muito ruins ou que foram feitos de forma rápida. Como que eu posso lidar com o problema de otimização? Tá certo? Qual que foi o principal objetivo? Foi só a gente fazer inferência ou fazer uma análise causal? É sempre desafiador a gente lidar com dados não estacionários. E modelos baseados em redes Bayesiana dinâmica são desafiadores até hoje. Tá? E o seu uso para a gente fazer previsão ainda tem grandes desafios. Tá certo? Uma outra dúvida, né? Como que eu posso usar esse tipo de conhecimento? Será que o que eu aprendo num determinado lugar eu posso levar para outro? Como que eu posso usar esse tipo de modelo, por exemplo, para poder fazer análise de eventos disruptivos, como, por exemplo, o que nós temos agora com a pandemia? Como que eu posso modelar o sistema desse jeito? Bem, queria agradecer a todos essa paciência por assistir. Aqui eu tenho alguns dos nossos ex-alunos, são alunos atuais, alguns já são professores, colegas internacionais que a gente vem trabalhando, colegas de departamento. Tá certo? Muito obrigado pela presença de vocês. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su conferencia. Es muy interesante. Estas temáticas nos permiten encontrar o ver otras alternativas, otras posibilidades para realizar el análisis de los datos que trabajamos en las diferentes investigaciones que realizamos. Sigue pues a continuación la sesión de preguntas. Sin embargo, antes de iniciarla, les voy a pedir un favor muy grande a todos los asistentes. Encender sus cámaras para que puedan hacer el registro de una fotografía con el fin de tener pues obviamente las evidencias y hacer la divulgación de este evento. Entonces me han pedido desde la dirección del programa hacerlo y pues obviamente poder tomar nuestra foto con nuestro conferencista, el doctor Carlos Díaz. Entonces, son tan amables, encendemos las cámaras, por favor. Nuestros asistentes, si nos colaboran, tener las cámaras encendidas. Y ya Jennifer nos ayudará a hacer el registro fotográfico. Muy bien, Jennifer, yo creo que ahí ya... Voy a... Listo, Okay. muchas gracias. Muchas gracias, Jennifer. Muy bien, entonces, Javi, te van a pasar las preguntas, Beatriz y el doctor Siler, para que por favor tú nos colabores haciendo la traducción y pues el paso al doctor Carlos Díaz. Perfecto, Gloria María. Yo solamente estoy teniendo acceso al chat del Zoom, no estoy teniendo acceso al chat de YouTube. No te preocupes porque Julián nos está colaborando de poner en el chat del Zoom las preguntas que hayan en YouTube, ¿listo? Ok. Professor, então, enquanto vão surgir as perguntas, eu tenho uma curiosidade. A curiosidade, você mostrou uma apresentação, uma abordagem teórica
onde são usadas os grafos. Você explicou de um jeito intuitivo, e essa abordagem envolve equações, envolve os grafos. Além dessa abordagem teórica, como é a abordagem prática? Estou falando de um dispositivo, um robô. Como é a abordagem prática para a aplicação dessas redes bayesianas? A questão de aplicação, certo? Existem inúmeros softwares no mercado que lidam com o problema de modelagem por redes bayesianas. Uma das dificuldades é que nem sempre a aplicação ela é fácil, nem sempre é óbvia. E é muito comum para a pessoa que não entende o modelo, que não consegue, não tem uma experiência anterior, usar um software pronto, botar o seu problema ali e sair e não ter resposta alguma, ou não saber interpretar o que tem. Isso é muito desencorajador para as pessoas que tentam usar. Tá? É um pouco diferente de outras técnicas, onde a aplicação ela é um pouco mais direta. Na questão de uso de modelos, em especial redes bayesianas, é muito positivo à medida que a pessoa conhece mais o que tem por detrás do software, para que, caso dê errado, a gente seja capaz de saber contornar aquele problema, certo? E não é muito trivial. A grande vantagem é que esse tipo de modelo permite a gente conhecer o nosso experimento ou o nosso sistema de uma forma mais interna, onde a gente consegue entender melhor a estrutura de dependência entre os processos que foram analisados. Certo, professor. Vou fazer a tradução. Entonces, le preguntaba, la pregunta para el profesor Carlos Maciel fue, bueno, él hizo en su palestra, en su exposición, hizo un abordaje teórico, donde mostró unos grafos, donde mostró unas ecuaciones, donde mostró una relación de variables. Ese fue un abordaje teórico. La pregunta es, ¿cómo es el abordaje práctico para el uso de redes bayesianas? Entonces, el profesor comenta la aplicación es a través de los software, pero el uso de los software no siempre va a conseguir el efecto esperado, o sea, que se pueda llegar a solucionar el problema. Hay muchas dificultades detrás del manejo de los software, y es conocer bien los datos, conocer bien los problemas para llegar a una óptima interpretación. Usar el software es muy superficial. Lo importante aquí de usar las redes bayesianas es que tienen la ventaja de que se puede conocer nuestro sistema, el conjunto de datos, de manera interna. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Javier, tienes una pregunta de Claudia en el Zoom, en el chat del Zoom. Chat del Zoom, no la estoy viendo. ¿Me la puedes leer, por favor? No la estoy viendo. Bueno, dice, No bom dia, professor. Muito obrigada por tal maravilhosa palestra. Obrigado. Continua, Glória Maria. Segue. Minha pergunta é quais são os dados que são necessários para criar um modelo aplicado ao diagnóstico, principalmente de patógenos. O conjunto de dados, ele pode ser qualquer coisa.
pode ser resultado de exames de microscopia, pode ser ensaios de laboratório, pode ser qualquer coisa. Eu não tenho necessidade de um determinado tipo de dados. Qualquer dados podem servir para a gente modelar. E eu posso utilizá-los indistintamente. Certo, profesor Maciel. Profesor Maciel, a la pregunta de la doctora Claudia Noemí, dice que se puede usar cualquier tipo de datos para microscopía, para distintos eventos. No hay una discriminación en el momento de usar los datos. Professor, eu tenho outra curiosidade. Claro, por favor. A gente está falando a nível global de inteligência artificial. Eu quisiera saber, em Brasil, vocês têm exemplos de aplicação de inteligência artificial para resolver alguns pepinos em áreas de agricultura, medicina, saúde, não sei lá, em as forças militares. Vocês têm exemplos? Eu vou falar das coisas com que eu tenho trabalhado. Beleza. Nós temos... eu pertenço ao Centro de Inteligência Artificial, que é uma colaboração USP, Universidade de São Paulo, junto com a IBM e a FAPESP. Nele, eu tenho trabalhado com a parte de segurança alimentar, principalmente a questão de avaliação de risco e segurança. O quanto que, por exemplo, eventos climáticos podem impactar nisso. Então, a gente usa esses modelos para fazer recomendação de colheita, plantio, mediante as perspectivas de chuva, por exemplo. A gente sabe que, com o aquecimento global, os eventos extremos eles estão ficando cada vez mais recorrentes. Isso faz com que decisões que eram tomadas há 5 anos atrás, elas podem não ser o mais adequadas hoje. Então, nós temos trabalhado com a parte de segurança alimentar. Nós temos grandes interações com o pessoal da Faculdade de Medicina e estamos fazendo um trabalho, nós já fizemos o trabalho de transtorno cognitivo com o pessoal da neurociência. Eu tenho 2 trabalhos na área de modelagem probabilística, tanto com modelo de epilepsia, modelo dinâmico, como que está acontecendo a evolução. Isso nós fazemos em colaboração com uma outra universidade, onde eles coletam os dados, e nós estamos iniciando um trabalho agora sobre avaliação de apneia de sono, basicamente desses impactos, e como fazer essa determinação de forma automática. Tá certo? No passado, a gente já usou, por exemplo, modelos muito semelhantes para fazer taxonomia de bactérias, principalmente de algumas variedades para aplicação na agricultura. Outra coisa, Javier, outra coisa que a gente aplica muito isso, eu sei que não é o contexto do seminário, mas em algum momento do passado, os meus colegas me perguntaram se a gente não conseguiria usar isso em outras áreas. E nós começamos a aplicar, por exemplo, em sistemas de distribuição de energia. Isso gerou outras colaborações, como eu mostrei, toda a parte de previsão de gases de efeito estufa,
nesse sentido. Obrigado, profesor Maciel. Profesor Maciel, a la pregunta sobre el uso de la inteligencia artificial en Brasil, en el área de agricultura, en defensa militar, en el área de salud, nos comenta que hay aplicaciones de estas redes bayesianas vía inteligencia artificial en seguridad alimentaria. Ahora, con los cambios climáticos que son extremos, ya los datos de hace 5 años ya no sirven actualmente. Entonces, en tiempo real, ellos hacen las predicciones para prever, para anticiparse si pueden hacer un plantío, si va a haber mucha lluvia, en qué momento va a haber la colecta. Y pues Brasil es un país exportador y tiene que garantizar entonces seguridad alimentaria de estos cultivos. De otra parte, él también dice que nos comenta que él trabaja en el área de salud, en trastorno cognitivo, emplexia, usando los modelos dinámicos. También ha hecho uso de las redes bayesianas para estudiar taxonomía a nivel de microorganismos que son de utilidad en la agricultura. Professor, eu tenho aqui uma pergunta no chat. Sim. Já vou te falar. Muito obrigado, professor, pela sua palestra. Eu quero fazer uma invitação para participar neste tipo de eventos e de divulgação científica na região cafeteira. Abraços. Juan Carlos Núñez. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer. E uma das coisas que eu acho mais importante na nossa carreira é a questão da divulgação científica. Eu, de uns tempos para cá, eu comecei a fazer palestras mais para um público geral. E sem colocar fórmula, ou o mínimo possível, mas para que a gente possa trazer os alunos e mostrar diferentes contextos do conhecimento científico. Professor, temos outra pergunta, questionamento no chat. Pergunta, professor, como fazer para que este conteúdo, este tópico, seja muito mais simples para nossos estudantes? Quais estratégias você usa para ensinar? Eu ensino esse tópico na pós-graduação, onde os alunos eles já tiveram um estudo de probabilidade estatística, eles têm noções de programação e são capazes de lidar com esses modelos, né? Entendem mais as dificuldades de modelo. A gente sempre pode tentar discutir de tornar mais simples. Se você tiver desejo da gente conversar, fique à vontade para me contactar. Eu imaginei que já estivesse bem simples, tá? Mas você pode me contactar à vontade para a gente discutir o que não ficou claro. Então, o professor dice que él enseña redes bayesianas en posgraduación, enseña probabilidad estadística y los estudiantes de posgraduación ya comenzaron a lidar con estas redes y estos programas y ha conseguido resultados y pues la muestra son los estudiantes de maestrado y doctorado que ha obtenido. Bueno, aquí, muy bien. Acá están falando, profesor, excelente presentación, parabéns. Muito obrigado. Professor, se não tem eu tenho outra pergunta, professor, aqui. Fica à vontade. Então, eu separei até as 5 horas. Muito obrigado pela disponibilidade. O que acontece? Você estava falando de aprendizado de máquina.
Sim. E o aprendizado de máquina, ele como vai interagir com as redes bayesianas? O aprendizado de máquina é outro patamar às redes bayesianas? É uma forma da gente lidar com o conhecimento. Então, quando a gente fala de aprendizagem de máquina ou inteligência artificial, a gente tem diferentes metodologias. Essa que eu apresentei é uma metodologia que consegue lidar com aspectos de incerteza do próprio conhecimento humano. O quanto que a gente tem certeza sobre um determinado evento ou de um resultado, como que a gente pode lidar com isso? Então, quando a gente olha para a grande área de inteligência artificial, aprendizagem de máquinas, tudo isso, eu preciso saber quais são as estratégias que eu vou programar a minha máquina para que envolva tanto em tarefas de tomada de decisão ou recomendação, tá certo? E esse modelo, ele é bem robusto para lidar com as dificuldades do dia a dia. Foi suficiente, Javier? Beleza, professor. Foi suficiente, professor. Muito profesor obrigado. nos comenta respecto a la pregunta, bueno, está el aprendizaje de máquina, que es el desempeño de robots o el uso de dispositivos usando inteligencia artificial. Él nos comenta que las redes bayesianas es uno de los distintos caminos para ese desempeño de robots. Entonces, está en exploración. Professor, aqui tenho outra pergunta. Professor, eu tenho aqui outra pergunta no chat. Claro. Qual é a probabilidade desse método ter variáveis usando redes bayesianas? Não entendi. Qual, Luis, si Luis puede escribir de nuevo la pregunta y decir a cuáles variables se refiere. Es que no me queda clara la pregunta. Me está preguntando, ¿cuáles probabilidades de ese método, cuáles son las probabilidades de tener variables usando redes bayesianas? Profesor, ¿da para entender, profe? ¿Cuál es la probabilidad de ese método de redes bayesianas ter variables? Javier, eu realmente tive dificuldade para entender. No da para entender. Le falta, sí, no explica qué tipo de variables. Luis Miguel, ¿de pronto quieres ampliarnos qué tipo de variables crees o estás preguntando, profesor? La pregunta, Luis, si me puede ampliar más la pregunta, te agradecería mucho. Bueno, en cuanto va a responder, Luis, professor, agora estou vendo que os Big Data, aprendizagem de máquina com Machine Learning, isso aí está envolvendo muitos estudantes, pesquisadores nas ciências biológicas. Hoje, sim, que habilidades, quais skills deve ter os estudantes para começar a mexer com inteligência artificial e uso para resolver seus problemas de seus experimentos? No meu ponto de vista, o que é fundamental é conhecer probabilidade e estatística. Porque, sabendo probabilidade estatística, vai conseguir conduzir esse tipo de discussão de uma forma mais clara, tá certo? Outras habilidades que ajudam é programação. Existem N variações de programação, formas de programação. Conhecer, por exemplo, R
é uma boa alternativa. Só de saber usar aquilo e saber manipular os dados são habilidades muito positivas para poder lidar com inteligência artificial. Tá certo? Beleza, prof. Você conhece R, Javier? Eu aprendi aqui a mexer com R. Com R, vários cursos e muito bom, muito bacana. Conhecer R e conhecer ter um curso sólido de probabilidade estatística é muito importante. Professor, ampliando essa pergunta, oye, estou vendo um monte de programas, software para mexer com dados. Falam de Perl, falam de Python, falam de Julia. Qual é a tendência atual? Nossa, isso é muito difícil. Porém, Python hoje eu diria que é a mais usada. Os meus alunos, eles programam tudo em Python, tá certo? Mas eu já tenho boa parte dos alunos migrando para Julia. Eu ainda não fiz isso, mas pretendo fazer nos próximos meses. Tá certo? Eu acho que é uma boa. Se a pessoa tiver formação de programação, tiver uma certa experiência. Se não, eu recomendo trabalhar com R. No caso do pessoal da área biológica, eu recomendaria trabalhar com R, que é um ambiente muito bem documentado, é grátis, é extremamente consistente e fácil de usar. Okay. Beleza, professor. Voy a responder las preguntas y ya continúo con la pregunta y ya continúo con las respuestas, con las preguntas en el chat. Entonces, respecto a las competencias que los estudiantes, los profesionales deben de tener hoy para acceder a manejo de gran cantidad de datos, manejo de modelaje y por último, si con expectativa de llegar a inteligencia artificial para resolver problemas, el estudiante, los investigadores, profesores tienen que tener habilidades en estadística probabilística, manejo de datos. El profesor me habla de un programa con el cual se pueden comenzar a manejar datos como es RStudio. Me habla de que hay una tendencia en usar programación Python. Allí también se consigue manejar gran cantidad de datos y los estudiantes del profesor ya están utilizando, ya empezaron a migrar a programación en Julia, que es mucho más fácil que el mismo Python. Professor, eu tenho aqui um estudante que está fazendo a pergunta, o mesmo estudante que está fazendo a pergunta agora em espanhol. Então, ele vai perguntar: qual é a probabilidade de que esse método aí possa apresentar algum tipo de variável? Já é um método probabilístico? Ele pergunta se ese modelo tiene un tipo de variable, pregunta el estudiante. Yo creo que variables por variación. Yo creo que él está preguntando si ese método tiene algún tipo de variación debido a que es un método probabilístico. Profesor, ¿cómo medir a variación de una variable na medida que es un método probabilístico nas redes bayesianas? A própria coleta de dados, toda vez que a gente vai medir um determinado dado, ele vai apresentar uma variação. Por exemplo, por mais certeza que a gente tenha de que nós estamos caminhando para o inverno, vocês estão no hemisfério norte, então está caminhando para o verão, vai ter chuva ou não, a chance disso
depende do dia. Então, os próprios dados já incorporam essas variações. Entendeu? Ok, professor. Me está falando, já dar por terminado a primeira parte do evento de Biosessions. Muito obrigado, você de novo, uma vez mais, por aceitar o convite. E a ideia é continuar fazendo contato com você para incentivar estudantes da Colômbia que gostariam de viajar ao estrangeiro e ter uma experiência. Javier, eu tenho uma apresentação do meu laboratório, coisa de 5 minutos. Sim, pode, professor. Pode. Se vocês quiserem, pessoal que tiver interesse, eu posso apresentar aqui. Pode, professora Nidia, professora Gloria María, el profesor va a hacer una presentación corta del laboratorio, por favor, y ya cerramos el evento. Gracias, Javier. Okay. Profesor. Cuando termines ya me das paso a mí, gracias. Sí, voy a comenzar. Então, o nosso laboratório é um laboratório de processamento de sinais, onde a gente trabalha com a parte de próprio processamento de sinais, sistemas complexos, a parte de modelagem, análise e simulação, e reconhecimento de padrões. Por exemplo, nós temos trabalhado com a parte de modelagem de sistemas biológicos, nós já trabalhamos no passado muito com a parte de neurofisiologia de insetos e análise comportamental, modelos de corredores, onde envolve tanto a parte de eletrofisiologia quanto a parte de cinemática, a parte de sistemas em grande escala, por exemplo, sistemas de distribuição de energia. É muito interessante, porque tudo que a gente aprende num domínio, a gente pode utilizar em outro domínio. Por exemplo, a parte de como os insetos percebem o meio ambiente. Isso pode levar ao desenvolvimento de novos sensores. Tá? Como que funciona, por exemplo, as camadas de neurônios e dos interneurônios. Isso pode gerar desenvolvimentos voltados à área de controle. Como que a gente pode lidar com a parte com análise de estudo de corredores, né? Isso tem muita coisa da parte de fusão de dados. A parte que a gente vem trabalhando de análise de resiliência para sistemas de potência, a gente pode aplicar, por exemplo, em plasticidade neural. Ou, então, análise de resiliência de abelhas aos agroquímicos, a gente pode pensar nisso, por exemplo, para a isolação de falhas em sistemas de potência. Como que a gente faz isso? Muito de processamento de estatístico clássico, processamento de sinais bayesianos, onde a gente trabalha muito com a parte de modelagem de redes bayesianas, usando teoria de informação. Procuramos modelar eventos raros, fusão de dados, muito de Big Data e análise de dados, né? Dependendo do interesse dos estudantes, o que eles estão focando, eles vão trabalhar em uma dessas áreas. Nós temos diferentes colaborações, como, por exemplo, Universidade de Southampton, Universidade de Pittsburgh, Universidade de Viçosa, Universidade Federal de São Carlos, alguns colegas da USP em São Carlos, com a Universidade de Stuttgart. Aqui foi um trabalho que a gente fez para entender os mecanismos de controle neural da pata de gafanhoto, né? A pergunta sempre era como que 900 neurônios podiam
conduzir tarefas de caminhar, andar e saltar, né? Aqui foram os modelos que a gente andou desenvolvendo, baseado nos sinais que foram coletados. Aqui é um exemplo de um outro experimento, onde a principal ideia é a gente modelar causas de dor de joelho. Aqui foi um modelo dos sinais que a gente analisou. Do ponto de vista de modelo, né, como que a gente consegue lidar com tudo isso? Nos sistemas de distribuição de energia, né, a ideia é sempre entender como que a gente pode reconfigurar o sistema de tal forma a garantir o seu desempenho. Tá certo? Aqui foi só um exemplo que a gente analisou. Então, a gente tem muita coisa de modelagem, muita coisa de planejamento. Uma outra coisa que nós fizemos foi a parte de modelar, ensino de processamento de sinais para os alunos de engenharia elétrica e computação, onde a gente aplicou todas essas técnicas para modelar o amortecedor do carro. Então, coisas que a gente já trabalhou, né? Parte de modelagem de estresse, modelagem de eventos raros, reconfiguração de sistemas, tá? Modelos de previsão. Hoje nós temos 5 alunos de doutorado, 4 de mestrados e 4 alunos de graduação. E a gente tem sempre disponibilidade de bolsa. Obrigado pela possibilidade da divulgação e eu estou sempre disposto. Qualquer coisa é só me contactar. É sempre um prazer conversar com as pessoas. Obrigado. Obrigado, profesor. Com a palavra, a professora Gloria María Restrepo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Javier. Esta interacción conjunta nos ha permitido tener acceso al conocimiento de un tema que es fundamental para ampliar las expectativas en nuestras investigaciones. En el chat, un mensaje de nuestra directora. Muchas gracias al doctor Díaz por su valiosa presentación, por su tiempo y su amabilidad. De igual manera, muchas gracias a todos los organizadores y gestores de este excelente evento académico que nos deja reflexiones y motivaciones sobre nuestro quehacer en diferentes campos de acción de la bacteriología. A todos los asistentes, recordarles por favor el diligenciamiento del formulario para la verificación y registro de la asistencia. Y finalmente, pues ahorita nos quedamos conversando con el doctor unas cositas que necesitamos para su certificado, por favor. Esta tarde finaliza pues esta primera jornada de esta celebración. Recordemos que a las 2:15 se realizará la jornada Líderes Exitosos, que está pues allí encabezada por la Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral Universitaria. Recuerden por favor, estudiantes, queridos estudiantes y profesores, esta actividad de acompañamiento. Las directivas entonces de la Universidad Católica de Manizales y del programa agradecen su participación y acompañamiento en esta celebración. Muchas gracias a todos y nos quedamos con el profesor. Muchas gracias a todos.